Bem-vindos ao Grupo Marcos, eu sou Carlos Luiz. Oi, gente, eu sou a Vitória. Hoje nós vamos para o nosso segundo encontro do módulo 4, o magnetismo nas relações humanas. A gente vai estudar 3 casos diferentes para dar uma ideia de como, exemplos de como podem ocorrer. Obviamente, toda relação humana envolve troca energética, mesmo que a outra pessoa não esteja presente ou mesmo que você não esteja presente, né? Lembrei agora, não tinha preparado, mas lembrei agora a famosa frase do Pequeno Príncipe, né? Você é responsável por tudo aquilo que cultiva. O pessoal fala cativa, mas cativa da ideia de cativeiro eu não gosto, né? Cativa no sentido de cultivar, né? Então pode substituir. Então a gente fala sempre isso, né? A questão da colheita. Nas relações humanas, presenciais ou não, nós estamos sempre semeando. E isso é muito bonito, quando a gente semeia coisa boa, né? Quer dizer, uma amizade que começou agora, nem que seja uma amizade que não é tão intensa, não é tão importante, mas uma amizade em que há fraternidade, respeito e carinho, ela vai render para a gente boas energias e alegria por séculos e séculos. Olha que legal, né? Toda vez que alguém lembra da gente com uma intenção sincera, com uma vibração de carinho, a gente recebe isso, consciente ou não. Quando a gente desencarna, a gente continua recebendo. Só que, ao estar desencarnado, a gente tem condição de perceber um pouco melhor, né? Um momento que nem sempre é fácil, na verdade quase sempre é muito difícil, é quando nós desencarnamos e vamos para o nosso velório. Porque ali a gente vê realmente como as pessoas pensam da gente, né? Os espíritos falam que é muito comum nessa questão de herança, o falecido, né, no direito se chama o decujus, né, o desencarnado, ele vai para alguma dessas reuniões, né, reuniões dos encarnados, ver como eles reagem ali no momento da partilha, seja o que for, né, mansões, ou seja o que for, suas roupas, enfim. Porque ali as pessoas acabam revelando de uma maneira mais evidente que relação de fato ela tem com o indivíduo desencarnado. Elas estão ali interessadas em alguma coisa, elas estão ali com a lembrança carinhosa e saudosa, elas estão ali magoadas e etc. Então, toda a relação humana, e essas relações atravessam o tempo e o espaço, é legal a gente saber disso, né? Quando a gente lê um livro de um sujeito que desencarnou, 50 anos atrás e sente alegria e gratidão, aquela pessoa recebe essas vibrações. Então é legal a gente ter essa gratidão, né? A gente lê um livro maravilhoso, um poema, um conto, um livro de psicologia, de autoconhecimento, e é legal a gente mandar conscientemente vibrações de gratidão para aquela pessoa, esteja ela encarnada ou desencarnada. Então, tudo isso são relações humanas. O mesmo se passa com cinemas, o mesmo se passa com o teatro. A gente ainda não tem dimensão de como é legal, né? Assim, um artista que interpreta um papel que nos ajuda a emocionar, que nos ajuda a conhecer, que nos enriquece emocionalmente, aquele jeito desencarnou e está recebendo. Toda vez que alguém vê aquele filme, ele está recebendo, né, digamos assim, o direito autoral dele em energias magnéticas, né, em termos vibratórios. Então, essa é uma realidade geral. A gente vai estudar 3 casos em que isso vai nos ajudar a entender. Um deles, eu vou falar rapidamente desses 3 casos, eles estão no texto, e se der tempo eu falo de alguns outros que também me parecem interessantes. Um deles é muito interessante, que são de 2 espíritos, né, que não viveram junto. Eu vou contar a história de um, depois a de outro, e depois eu revelo o que é interessante, né? Uma jovem que nasceu com deficiência física, não tinha as 2 pernas. Aos 9 anos de idade, ela vê, né, os Jogos Olímpicos e vê uma campeã olímpica, a Dominique Massenou. E ela fica tão empolgada com aquela mulher que chama a atenção dela, que ganhou uma medalha nos Jogos Olímpicos e tal, que ela resolve se dedicar à Olimpíada, né, para a Olimpíada,
porque ela não tem as pernas. E poucos anos depois, aos 11 anos, ela já é uma campeã, né, de ginástica. Então, essa pessoa serviu de inspiração para ela. Olha que coisa interessante. Depois, ela era adotada, ela descobre que ela tinha uma irmã. E a irmã dela, para a surpresa dela, que ela não sabia, justamente, né, a Dominique Moceanu, que vive em outro país, né, a pessoa que se torna atleta paralímpica é a Jennifer Bricker. A Dominique Moceanu é exatamente a irmã dela. Quer dizer, ela tinha uma irmã, a mãe teve a Jennifer, por conta da deficiência física, ela deu a filha para adoção, né? E aí eu não sei detalhes, se por preconceito ou talvez por falta de condições, enfim, né? Quem somos nós para julgar? E o fato é que elas cresceram sem saber uma da existência da outra, né? A Jennifer não podia saber, porque nasceu e com poucos meses foi adotada por outra família, foi viver em outro país. E aquela pessoa chama a atenção dela e a inspira a se tornar uma atleta olímpica, a superar totalmente as suas limitações e, enfim, florescer. Que ligação é essa, né, gente? É uma ligação magnética, né? E é muito interessante quando a gente começa a pensar em casos reais, a gente vê como isso é profundo, né? A pessoa vê milhares de pessoas na televisão e uma pessoa em particular lhe chama a atenção. Né? E aquela pessoa inspira ela a enfrentar, né? A gente sabe que para ser atleta são dificuldades imensas, né? Imagino que o atleta paralímpico, né, a pessoa sem as pernas, vai enfrentar dificuldades ainda maiores, eu imagino. E serve de inspiração. A pergunta que fica é: que energias são essas, né? Que energias são essas, né? Como funciona de maneira maravilhosa? A gente está pegando esse exemplo, mas na nossa vida é cheio desses exemplos, né? O que é que faz a gente se reunir em determinados grupos, salas de aula, centro espírita, trabalho? Que forças são essas que fazem ao longo da vida a gente se encontrar com pessoas chaves em momentos decisivos, né? Se a gente pegar, por exemplo, histórias verídicas, né, contadas por Emmanuel, né, no livro Renúncio, por exemplo, no livro Há 2000 anos, nos 50 anos depois, no Ave Cristo. O Ave Cristo tem histórias extraordinárias. E a pessoa, de repente, abandona a outra, abandona um filho quando nasceu e 30 anos depois, por situações totalmente inesperadas, aqueles destinos se cruzam novamente, né? O que faz os nossos destinos cruzarem com pessoas que a gente nunca viu e, de repente, são pessoas que têm uma ligação profunda? E depois a gente vai ver de muitas e muitas existências. São forças magnéticas, né? São forças magnéticas. Então, a gente não vai explorar isso agora, né? Nós estamos no módulo inicial, mas é para a gente se dar conta que essas decisões aparentemente, né, fortuitas, tolas, até vou por ali, vou por esse caminho, vou por aquele. Como é que a gente se encontra, né? Como é que a gente está no plano espiritual, reencarna e diz: olha, você vai reencarnar num país, eu no outro, daqui a 30 anos a gente se encontra. E se encontra. Que forças são essas? Há um caso, aí eu vou falar porque é público, né? Ela escreveu isso no livro dela, da Ivone do Amaral Pereira. Na época dela, não tinha internet, não tinha nada. Ela encontra uma pessoa da Europa, ela no Brasil, começam a se corresponder, sentem uma afinidade profunda, né? A diferença de idade é muito maior entre eles, e a pessoa já é casada, né? Ela conta isso, mas sente uma paixão e uma afinidade profunda, querem viver juntas, né? E uma vez essa pessoa trabalha viajando e ele vai ter uma escala no Rio. E ela opta por não encontrá-lo, sabendo dos compromissos que ela tinha optado por ter uma encarnação sem casamento, e ele já era casado. Enfim, ela não vai encontrar com ele fisicamente. Depois ele desencarna, e ela vai saber que ele é um personagem presente nas muitas encarnações, né? Ivone Pereira, como outras pessoas também, sabiam muito das suas vidas passadas.
E aí a gente fica se perguntando, não foi nada calculado, né? Que leis são essas? São leis magnéticas, né? Quer dizer, que movem uma série de circunstâncias aparentemente fortuitas e você começa a se corresponder com alguém do outro lado do mundo e que de repente tem uma afinidade profunda e depois você descobre, ainda encarnado no caso dela, que foi um espírito fundamental, né? Profundamente ligado, uma das grandes paixões da vida dela. Quer dizer, o que é isso, né? Como é que isso acontece? Afinidade, energias, forças magnéticas. Muitas vezes nós lidamos de forma consciente e responsável com essas forças, outras vezes não. Né? Então, muitos dos nossos encontros, né, quando a gente forma grupos aí que a gente acha que é por acaso, existem forças magnéticas ali atuando. Às vezes para o bem, às vezes nem tanto. Então, é um dos pontos, né, que é importante a gente começar a refletir. Que forças magnéticas estão atuando na sua vida? Né? Que energias são essas que estão ligando a determinado grupo de pessoas? Porque o legal da gente estudar o magnetismo é a gente poder começar a lidar com isso em um nível consciente. Nível consciente, né? Essa é a ideia. É a gente perceber essas forças e começar a lidar com ela de uma forma inteligente. De uma forma que vai trazer paz, alegria, felicidade continuada. Mas o início é a gente observar. Se a gente pegar hoje a sua situação, a minha, quais são os grupos que a gente faz parte? Né? Que energias são essas, né, que me reuniram ali? Que energias são essas que me colocaram nessa posição? Que energias me atraem? Que energias circulam? Porque todo grupo é um organismo vivo que se alimenta, que existe graças a trocas magnéticas. Né? Que energia está rolando em determinado grupo. Cada grupo tem a sua característica, tem o seu perfil. Né? E à medida que a gente se torna consciente disso, a gente vai tendo mais poder de escolha. No fundo, a gente vai se dando a liberdade. Puxa, que energia legal acontece nesse grupo, eu quero investir mais energia, eu quero alimentar mais isso, fantástico. Ah, esse outro grupo aqui eu não estou achando que está, né? Que é uma energia legal, não me sinto bem, não vai fazer crescer intelectualmente, emocionalmente, profissionalmente, então eu não quero. Então é muito interessante. Eu vou pegar agora 2 casos que eu acho que ilustram bem isso. Um é um livro bem interessante, gente, que eu acho que mereceria ser mais conhecido até, chama Voltei. Né? É um livro psicografado pelo Chico, de uma pessoa que o Chico conviveu, né? Foi um amigo do Chico, foi um colega do Chico. E foi um espírita muito atuante. Eu acho que ele foi até presidente da Federação Espírita Brasileira, Frederico Figner. Mas, para evitar polêmicas, ele adota o pseudônimo de Jacó. E o interessante, gente, é que ele conta várias coisas, mas ele conta a chegada dele, né, conta o desencarne, a gente vai trabalhar num outro momento, mas ele conta o caminho dele, digamos, da Terra para a cidade espiritual que ele foi viver. Ele e um grupo de espíritos, né, e aí assim, não é calúnia, ele diz isso, né? Só tinha um espírito realmente recém-desencarnado que estava muito bem. O resto estava ruim e muito ruim. Ele era dos que estava ruim, segundo ele. Mas relativamente, né, não era dos piores, tinha alguma consciência. E aí ele vai contar que eles, né, para chegar nessa região superior, tem um momento eles atravessam, enfim, uma longa extensão aí, e na entrada eles têm uma ponte que vai levar até essa cidade. Olha que coisa curiosa. Bezerra de Menezes, outros espíritos conduzindo, a filha dele, né, desse espírito estava muito bem, e estava inclusive ajudando ele no processo e ajudando o Bezerra de Menezes na condução desse grupo, e iam para uma boa cidade. Né? Então, assim, não precisa ser iluminadíssimo para ter um bom lugar para morar. Né? Basta não ser tão revoltado. E aí, assim, eles estão lá chegando, e aí chega numa espécie de ponte, né? Ele descreve como uma ponte mesmo, e eles são orientados, né? Assim, porque nessa ponte ficam os espíritos atrasados, que não conseguem entrar, né, embaixo, eles vão passar por cima desses, mas eles ficam tentando sintonizar magneticamente com eles para arrastá-lo para o seu local de sofrimento.
Para nós, encarnados na Terra, isso não tem novidade nenhuma, né? Isso é muito comum, a famosa inveja. Eu não estou bem, não quero que ninguém esteja. Né? Eu estou mal, eu quero que todo mundo esteja tão ruim ou pior quanto eu. Em vez de eu querer crescer, eu quero diminuir os outros. Basta frequentar a maioria dos grupos, inclusive grupos religiosos, inclusive espíritas. Né? Muitas vezes o sujeito começa a receber muitas mensagens, começa a ter uma vida mais devotada. Alguns, não todos, alguns com o período de trabalho começam a se incomodar. Agora quer ser santo, agora quer ser o bonzinho, agora quer ser não sei o quê. Quando na verdade o sujeito só quer ter um pouco de paz, né? Merecer um pouco de paz. Então é humano, não vamos dizer que é uma situação absurda, imagine isso acontecer. Acontece no nosso dia a dia, por que não vai acontecer no plano espiritual? Então esses espíritos invejosos, eles estão lá e eles ficam provocando para desestabilizar emocionalmente os outros. Quando desestabiliza, cria o vínculo magnético inferior. Criado o vínculo magnético inferior, esses espíritos podem conseguir atrair o sujeito e ficar lá com eles. Então é uma lei magnética. Olha que interessante. E aí vai a caravana. De repente, ouve alguma coisa, sei lá o quê, fica com peso na consciência e começa a gritar: eu não sou digno de entrar nessa cidade porque eu matei uma pessoa. E isso gera um pânico, né? Porque está todo mundo ali com peso na consciência. Porque fizeram coisa errada? Não, porque tem muita crueldade dentro deles. O problema não é ter feito coisa errada. O problema é ser cruel consigo mesmo. É não ter caridade consigo mesmo. É o que Bezerra de Menezes ensina nesse episódio. Está transcrito aí, leiam com atenção. E aí cria aquele pânico e Bezerra fica preocupado, né? O Jacó, ele disse que o Bezerra estava em paz, mas estava visivelmente preocupado. Porque poderia haver uma grande sintonia das crueldades. A crueldade desses recém-desencarnados com a crueldade dos que estão ali. E a sintonia da crueldade geraria um laço magnético e eles seriam puxados. Bezerra fica preocupado. Porque o problema não é o erro, é a crueldade. E aí Bezerra diz isso com outras palavras, diz: não é hora de vocês ficarem se culpando. Como quem diz, tenham caridade por vocês, se perdoem. Se perdoem. E diz, né? Fulano matou uma pessoa, matou, mas faz 30 anos que ele mudou de vida. Ele não precisa ir para um lugar infernal. Basta agora que ele se perdoe, ele já fez a parte dele. E pede para o Jacó, que também está entrando na onda, fazer uma prece. E o Jacó diz: não vou fazer prece. Ele quer dizer isso. Aí a filha dele olha e diz: não seja rebelde. Não se revolte. Se você estão pedindo, se Bezerra está pedindo você fazer uma prece, é porque você pode fazer uma prece. Colabore. Porque quando o Bezerra pede para ele fazer uma prece, o que o Bezerra está dizendo? Se perdoe. Você não fez tudo o que podia fazer, mas se perdoe. Você pode fazer uma prece. Porque o que nos bloqueia na nossa relação com Deus não é a nossa inferioridade. Deus ama a nossa inferioridade também. É a nossa crueldade conosco mesmo. A gente vê isso todo dia. Eu não posso fazer uma prece. Como não pode fazer? Deus proibiu? Tem alguma mensagem séria dizendo que não pode? Jesus proibiu alguém de fazer prece? Você não pode fazer uma prece porque você é cruel com você. Não é Deus, não são as leis de Deus. Tanto é que Bezerra de Jacó faça a prece. Ele quer se revoltar, a filha dele olha e diz: eu vou lhe ajudar, faça. Até porque ele é um exemplo para os outros espíritos também em situação relativamente inferior. Como quem diz: se Jacó pode fazer a prece, também posso. Então, aí é que está. A crueldade gera uma sintonia, quer dizer. E aí ele faz, obviamente Bezerra de Menezes atua e chegam numa cidade maravilhosa. Maravilhosa. Muito mais interessante do que as maiorias do que a gente conhece. Então o que acontece, gente? Aí está uma lei magnética. É opção. Se arrepender do erro é necessário. Se culpar é uma opção doentia. Você imagina, melhor você cometer um assassinato. Né? Como quem diz: meu filho, o problema é você se perdoar. Você já mudou de vida.
Você só vai para lá se você quiser, como quem disse. Você só pula da ponte se você quiser. O seu lugar é num lugar bom porque você já se arrependeu, você já está se esforçando. E assim todos chegam felizes, né? Nessa cidade, que é fantástica. O livro é fácil de encontrar, chama Voltei, psicografia do Chico Xavier, em que a gente vai ver essa situação. Quer dizer, então, é uma lei magnética. Bezerra de Menezes está vendo assim, poxa, se eles quiserem sintonizar magneticamente ali, eu vou ter que deixar, porque é livre-arbítrio. Mas eu vou influenciá-los para que ele não sintonize. Eles podem sintonizar com um lugar maravilhoso, ou podem sintonizar com a região inferior. É opção. É opção. Esse caso fica muito evidente. É opção. Né? Dizer, como quem diz, né? Interpretando a postura de Bezerra. Meus filhos, eu prefiro que vocês sintonizem comigo e com essa colônia. Façam uma prece, perdoem. Deixem de tolice. Vocês são filhos de Deus, vocês vão para lá se vocês quiserem, os que estão lá estão porque querem. Mas, obviamente, eu não estou falando do eu quero superficial, estou falando de sinceridade. Se vocês sinceramente quiserem ir, vocês ficam comigo. Mas eu não posso fazer isso forçando vocês. Façam uma prece, peçam com sinceridade. E tanto é que todos chegam, né, sãos e salvos, digamos assim. Então, são leis magnéticas, leis de sintonia, são leis de opção. Então, conhecer o magnetismo, ele nos dá essa dimensão de liberdade. Eu escolho, eu quero sintonizar com que grupos? Quais são os grupos que eu quero optar por criar laços energéticos? Né? Um outro caso, a gente não fala tudo, né? Sempre tem mais alguma coisa. Um outro caso que é bem interessante, está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? O Espírito, a irmã Rosália, é bem interessante a mensagem, e ela fala das experiências dela com aqueles que ela ajudou. Né? Então a gente vai agora abordar dois aspectos, tá certo? A gente mostrou a possibilidade de liberdade, dois aspectos. Um extremamente negativo, outro extremamente positivo. O da irmã Rosália, obviamente, é um extremamente positivo. Antes de entrar no dela, eu vou falar de um que é de encarnado, que é extremamente negativo, né? Que é o caso da pornografia na internet. Os encarnados, a maioria de nós não nos dá conta o poder magnético de associação que isso cria. Né? São opções. E são opções graves. Por quê? Porque muitas vezes a gente não entende que se o ato sexual é algo sublime e divino, e assim é colocado pelos espíritos superiores, né? E assim, tem a interpretação católica medieval, né? Dizendo que o erro de Adão e Eva foi o sexo. Gente, é uma interpretação absolutamente alucinada, porque não tem nada a ver, não se fala em sexo no texto original, no texto do Antigo Testamento. Basta pegar qualquer tradução aí minimamente decente, você vai ver que não há a palavra sexo, não há nada. Nada que remeta a sexo. Então foi uma alucinação medieval, tá certo? E na tradição judaica, que são os donos do texto, não há nada que fale que sexo é sujo ou pecado. Nem no texto que fala do paraíso, do Éden, Gênesis, e nem na tradição judaica em geral. A tradução judaica mais profunda, que é a Cabala ou a Cabalá, pelo contrário, né? Os cabalistas falam que o lugar mais sagrado da casa é o quarto, por conta do sexo. A união do homem com a mulher na Cabala é considerado uma das formas mais profundas de se entrar em contato com Deus. Então, essa interpretação católica medieval, me desculpem, o texto nem deles é. O texto é judeu, gente, vamos ser honestos. Antes de existir cristianismo, já existia esse texto há mais de 3.000 anos atrás. Não há nada ali, nem no texto, nem nas interpretações da tradição do texto que fala de sexo. Tá certo? Então, pelo contrário, os estudiosos mais profundos da Kabbalah falam que o sexo é uma das formas mais poderosas do ser entrar em comunhão divina. Então, nós não estamos falando
que sexo, né, é errado ou é pecado. Pelo contrário, o sexo é algo sublime. Por ser sublime, por ser profundamente sublime, a sua degradação é algo extremamente triste. Esse é o ponto. O sexo é algo tão precioso, tão sublime e tão belo, que a degradação dele é algo profundamente triste, né? Vou pegar um outro exemplo que não tem nada a ver. Se você pega uma obra de arte mais sublime e bela que você possa imaginar, né? O quadro mais belo, a sinfonia mais bonita, e você degrada, é óbvio que o choque é muito grande, né? Se você imagina um pôr do sol como uma coisa mais linda e você destrói um pôr do sol, a beleza de um pôr do sol seria algo profundamente degradante. Se alguém conseguisse, e não consegue, acabar com a beleza das estrelas, seria, para quem ama, isso é algo degradante comum, não tem mais beleza nas estrelas. Então, imagine você, aquilo que você acha mais belo, mais nobre, ser totalmente destruído, totalmente distorcido. Isso é a pornografia. É a distorção de algo que existe de mais belo e sublime na natureza. Então, isso é muito grave. Então, quando a gente vê o que é a pornografia? É a degradação da sublimidade do sexo. É o sexo que é algo que deve ser usado para nos aproximar de Deus, como ensina a Kabbalah. É um instrumento de elevação supremo, sendo utilizado para a degradação humana. Então a gente está aí em extremos muito sérios, muito sérios. Então por isso choca tanto, por isso o impacto, a destruição íntima de quem vive a pornografia é tão profundo. Então o que acontece? Quando a gente vê pessoas se degradando ao extremo, né? E se expondo ao extremo, e, infelizmente, não por acaso, o índice de suicídio na indústria pornográfica é o mais alto da Terra. Não existe atividade onde você tenha um índice de suicídio maior. É 20, 30 vezes maior do que qualquer outro grupo de atividade humana. Depressão também. Basta pegar pesquisas sérias. Então, o que acontece? Quando a gente vê essa degradação extrema do ser humano, quando a gente vê essa degradação extrema da sexualidade exposta e milhares de pessoas participando e alimentando isso, a gente imagina o poder magnético do que está acontecendo. Por isso que o pior vício hoje da atualidade é o vício da pornografia. Porque o indivíduo ingênuo, ele acha que ele vai acessar a internet e vai, vou ter algum prazer aqui e pronto. Não. Ele está se vinculando com aqueles indivíduos que estão naquele momento ali, que ele está sintonizando, estejam ele encarnado ou desencarnado, a troca sexual desequilibrada continua. Ele estará sintonizando com todos os milhares de pessoas que já assistiram aquilo ali, ou que estão assistindo ou que já assistiram. Da mesma forma que aquelas irmãs, sem saber, se conectaram e se encontraram na internet, sem saber, aqueles milhares de indivíduos que assistiram aquela cena e que participaram energeticamente, que se vincularam, vão criar um circuito de alimentação daquele parâmetro energético. É a mesma coisa. Uma para elevação, outra para degradação. Então são circuitos energéticos que você pode optar por entrar, mas aí eu vou lhe dizer, do mesmo jeito que naquela ponte o sujeito que sintonizasse e caísse ali, sabe-se Deus quanto sairia, os indivíduos vão entrando nesse caminho da pornografia, depois de determinado ponto de vínculo energético, eu posso lhe dizer, sabe-se Deus quando é que você vai sair, meu amigo. Porque é muito profundo, porque você está degradando uma das energias mais poderosas que Deus deu ao ser humano. A energia que Ele deu para a continuidade da vida e para a comunhão profunda com Deus. Eu posso dizer sem medo de errar, todos os grandes místicos, todos os indivíduos cientistas, artistas, filósofos verdadeiramente espiritualizados
viveram em intensidade uma troca de energia sexual com as esferas superiores. Todos. Tanto é que quando a gente estuda as experiências de êxtase, é muito curioso. Elas se assimilam a experiências de prazer sexual profundo. Então, quem entrar por esse caminho da pornografia vai estar degradando uma energia que não tem dimensão da profundidade, que é uma energia que nos vai conduzir a uma comunhão profunda com a vida. Né? Então, há esse ponto. Pega a história de qualquer verdadeiro místico, verdadeiro indivíduo espiritualizado, e nas suas experiências você vai ver claramente também um prazer sexual. Sublimado, elevado, é o mesmo prazer. Só que usado para o indivíduo subir, ampliar-se. Né? É o caminho que eu acho que a gente deve optar. Aquele que opta pelo caminho da pornografia é a mesma energia. Vai criar uma outra realidade poderosíssima de degradação. E aí não tem limite. Né? E aí realmente não tem limite. As descrições do que nós sabemos da vida espiritual sexualmente degradada é pior do que qualquer filme de terror. Muito pior. E não se sai dali em poucos séculos. É isso que a gente, pelo menos, sabe a partir das informações mediúnicas que a gente tem. Enfim, é uma opção. Existe uma outra opção. Né? Existe uma outra opção. Que aqui está no Evangelho segundo o Espiritismo. A irmã Rosália fala que é indescritível a alegria dela. É um espírito que na Terra ajudou as pessoas, desencarnou, e ela fala que é indescritível a alegria que ela sente ao encontrar as pessoas que foi dado a ela ajudar. É natural, é lei de Deus. A pessoa encontra e naturalmente ela é invadida por um sentimento profundo de paz, de harmonia e de alegria. Imagina que vínculo maravilhoso ela criou. Toda vez que ela lembra da pessoa, toda vez que ela encontra a pessoa, toda vez que a pessoa lembra dela, ela é atingida por uma alegria profunda, natural. Não é artificial, é natural. Ah, que maravilha, que bem-estar. Gente, isso é fantasia? Não é. Basta você agora, nesse momento, sintonizar com qualquer episódio mais simples da sua vida em que você ajudou alguém. Em que você fez o carinho numa criança, em que você fez o carinho no animal. Se concentre agora e pensa nisso. Se concentre, pense no momento em que você fez um carinho em um animal ou numa criança, ou numa pessoa que você ama. Você se sente bem. É lei da natureza. É lei da vida. Isso traz paz. E no final a gente colocou um trecho de uma mensagem do livro Céu e Inferno, de um médico, e ele vai falar essa relação, né? Ele não diz explicitamente, mas a gente pode interpretar sem erro que a gente está falando de energias magnéticas profundas, inclusive ligadas à sexualidade, né? O sentimento profundo de ser aprovado por Deus. Na verdade, ele é aprovado por Ele mesmo. Deus sempre nos aprova, no sentido de Deus sempre nos ama, mas de saber que está integrado, de saber que está vinculado, de saber que está sendo alimentado por Deus, que está havendo essa troca energética com Deus, que é a mesma troca de energia de sexualidade que um casal que se respeita e se ama realiza, e que é a mesma coisa da pornografia, só que degradada, é a mesma energia estragada. É essa comunhão, a energia da sexualidade e a energia da comunhão. Então, o que esse Espírito está expressando nessa mensagem que está aí, que eu não vou ler, vocês vão ler naturalmente, é isso. É a mesma energia da comunhão com Deus, só que no sentido elevadíssimo. Né? E é interessante que ele também tem a mesma comunhão energética com os espíritos mais evoluídos do que ele. Só que não gera inveja. Olha aqui, olha que coisa interessante. Ele vê que é mais evoluído que ele, mas só que gera alegria profunda. Por quê? Porque ele sabe que daqui a pouco ele vai estar lá. E ele também não tem pressa, ele já está super bem.
né? Então observe que é a mesma coisa, visto de patamares mais espiritualizados. São as mesmas energias tratadas de uma maneira mais sábia ou revoltada. Bem, gente, é isso, né? Vamos agora para a nossa segunda parte, né? Como vocês sabem, o nosso coordenador ele sempre responde 2 ou 3 perguntas no final sobre o tema, ampliando a nossa compreensão. Um grande abraço, vamos para a nossa segunda etapa do estudo. Que o Cristo esteja em nossos corações, nos dando paz, nos dando harmonia, nos dando sabedoria, para que possamos abordar os conhecimentos sagrados relativos ao magnetismo de forma sábia, de forma adequada, de forma respeitosa e, acima de tudo, utilizando com o coração envolto em um sentimento sagrado de respeito à obra de nosso Pai. Podemos já iniciar, minha filha. Agradecemos a sua presença com muita alegria. Como a primeira pergunta é a seguinte: como o conhecimento do magnetismo pode nos auxiliar nas relações com as outras pessoas? Ser humano na Terra que entende leis magnéticas será capaz de ajudar melhor aos enfermos, será capaz de se proteger poderosamente dos maus e será capaz de auxiliar a desenvolver laços verdadeiros com os bons. O magnetismo é o auxiliar poderoso das relações humanas para delimitá-las, para que não se tornem prejudiciais, para curar aqueles doentes que querem ser curados, para estabelecer elos de apoio mútuo, de vínculo sincero, de alimentação honesta entre os que desejam ser verdadeiramente fraternos. Portanto, o magnetismo é o saber fundamental para o bom relacionamento entre os seres humanos. Nós devemos nos proteger magneticamente das outras pessoas? Claro que sim. Mas proteger-se não significa necessariamente isolar-se. Em alguns casos, sim, indivíduos precisam ser isolados da sociedade. Mas a maior parte de vossas doenças se dá porque vocês não sabem se proteger energeticamente. O espírito pode lidar com qualquer tipo de outro espírito, desde que saiba como manter postura emocional adequada. O indivíduo ainda ingênuo acha que é simplesmente fugir ou falar ou não falar, e isso o protegerá ou não. Não é simples assim. O indivíduo tem que entender que tipo de relação energética deve ter com outro, cada pessoa à sua frente. Um aluno ou aluna em sala de aula deve ter consciência que tipo de relação energética deve ter com tal professor ou professora. É ele leviano? Ele envolve todos com assuntos inferiores? A pessoa tem que se proteger energeticamente para não entrar naquela vibração, não participar. Se não pode sair de sala, deve sair de sala emocionalmente no momento da vulgaridade. Ah, tal pessoa é sábia. Abrir mais meu coração para o que ela diz. Envolver-me melhor com a energia do saber, do respeito. Como criar padrão de respeito. Como criar padrão energético de respeito. Todos vocês já conheceram pessoas que sabem
se respeitar, que tem uma dignidade não arrogante, mas verdadeira. Muitas vezes, a se aproximar, você já sente um certo respeito. Por quê? Muitas vezes são pessoas simples, são pessoas que não estão numa estrutura de vaidade e de poder. São pessoas normais, mas que a própria presença já cria um padrão de respeito. Pessoas vulgares se sentem até constrangidas com determinados assuntos. E a pessoa pode estar calada. Isso é uma proteção energética, porque a pessoa cultiva ao seu redor um campo magnético que diz: não fique à vontade se você é vulgar. Aqui não é um ambiente em que você será acolhido com as suas maldades. Observe o exemplo máximo, mas que é só máximo, vocês também são exemplos disso, do Cristo. Quantos chegavam a ele tão arrogantes e tremiam de medo? Porque aquela energia da arrogância ali não encontrava ambiente confortável. Mas Madalena se sente tão confortável que fica alisando os pés do Cristo. Por quê? Porque ela não chegou com a energia de confrontar. Mas antes dela atingir isso, o que acontece? Ela vai se aproximar e se sente sem roupa. Assim narra o Evangelho e é verdadeiro. Porque o Cristo observava em profundidade o coração dela. Mas depois ela se entrega, porque não tinha nenhuma malícia. E se sente confortável. Ela não quer confrontar o Mestre. Mas o amigo, espírito querido, Emmanuel, na época, não hoje, na época era senador arrogante. E se ajoelha. Porque não se sente com poder, ele ia dominar. Como ele narra. Dominarei esse Galileu e farei ele realizar o que quero. Mas ao chegar ao campo energético do Mestre, toca ele. E ele vê que não há opção de dominação ali. E não vê outra alternativa senão ajoelhar-se, para compensar o desejo de dominação que tinha. Quem fez isso? O campo magnético do Mestre. Todos vocês têm campo magnético. Esse campo pode proteger vocês naturalmente, onde vocês estiverem. Mas esse campo não é um campo de fingimento. É um campo criado no coração de vocês. O que vocês cultivam quando estão em silêncio? Vocês cultivam paz ou cultivam angústia? Cultivam crescimento e dignidade humana ou cultivam degradação de si e dos outros? Esse é o campo que protege. Não é fugir, é a postura mental, que gera campo ao longo dos dias, ao longo dos meses, ao longo dos anos. Pessoas não se sentem à vontade com vulgaridade quando estão perto de determinadas pessoas, às vezes da mesma idade, às vezes da mesma classe social, às vezes do mesmo sexo, mas não condiz, elas sentem, não condiz isso aqui. Há uma energia, há um campo magnético. Isso é um dos aspectos da proteção magnética do indivíduo que cultiva sinceridade e busca sincera do Cristo. Quando falamos da necessidade do Cristo nos corações, é também por isso. Quem cultiva o Cristo no próprio coração gera campo magnético de proteção, energético, de postura de outras pessoas, de tudo. Essa é a realidade que precisa ser entendida por todos os que querem cultivar o Cristo em si mesmos. Agradecemos a sua presença e as respostas e deixo agora o espaço para a mensagem de encerramento desse encontro. Como afirmei no início, existem tantas coisas que precisam ser compreendidas
no aspecto energético das relações humanas. Façam um exercício, meus filhos e minhas filhas, um exercício apenas. Observem, após uma prece sincera de apelo de amparo espiritual, observem as recepções magnéticas e as emissões magnéticas de vocês durante o dia que se passou. Façam isso. Concentre-se, peça ajuda do anjo guardião e faça esse exame. Como? Não consigo. Imagine, é um exercício apenas. Com o tempo você conseguirá perceber se perseverar. Mas, pelo menos ache. Se permita uma experiência, não fará mal. Imagine o seu dia, lembrando cada etapa e imaginando como em cada situação você afetou pessoas, você foi afetado por pessoas. Imagine cada situação. Isso trará uma consciência muito específica. É muito importante para quem quer crescer espiritualmente. Como afeto pessoas? Como pessoas me afetam? Esse exercício feito na observação de um dia tomará poucos minutos, mas trará muita consciência a vocês. Minha sugestão é que seja feito pelo menos uma vez por semana, mas para os que querem realmente crescer, façam diariamente, pelo menos durante o período desse módulo. E eu prometo a vocês, os que fizerem com continuidade, durante o período do módulo, nós acompanharemos. Nós pouco a pouco ajudaremos vocês a perceber as relações magnéticas de vocês com todas as pessoas do dia a dia. Observe. Não consegui nesse momento. Vá para o momento seguinte. Busque momentos em que ficou mais fácil perceber. E quem fizer isso todos os dias, eu garanto que conseguirá perceber muitas coisas. E também garanto que eu e a equipe estaremos acompanhando esses exercícios, mostrando a vocês como perceber melhor pela via intuitiva, abrindo o coração de vocês para este mundo magnético, para essa realidade que é de todos nós. Muita paz, o amigo do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer por você participar de nosso trabalho. Para conhecer mais sobre o curso Educação Espírita, um convite à juventude, sobre os nossos livros e o nosso programa Nova Geração, visite o nosso blog, grupomarcos.com.br. Sua interação é muito importante para todos nós. Aguardamos você. Um forte abraço.